Olá, seja bem-vindo à nossa aula do segundo ano, Física, da Escola Reunida Miguel Marinho. Hoje, trabalhando a atividade avaliativa 3, né? Com a habilidade de identificar as características do movimento uniformemente variado, fazendo a utilização de gráficos, posição da velocidade e aceleração para determinar outra grandeza física a partir do cálculo de área ou da inclinação. Quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Primeira questão diz o seguinte: a posição inicial para o móvel descreve um movimento retilíneo cujo gráfico da velocidade em função do tempo é representado e vale 9 metros. Esse 9 metros aqui é a posição inicial, ele vale 9 metros. Qual é a função horária do espaço para o movimento considerado? Olhando o gráfico aqui da velocidade em função do tempo, nesse conceito aqui eu tenho a velocidade inicial. Daqui dá para mim encontrar a aceleração e o espaço inicial eu já tenho aqui. Então eu sei que o espaço inicial é 9 metros. Esse é o espaço inicial. A velocidade inicial, esse ponto aqui que vai ser 8 metros por segundo. Velocidade inicial é 8 metros por segundo. Aí eu encontro a aceleração vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, velocidade vai ser final menos inicial, vai ser 29 menos 8, né? Velocidade final, aqui, ó, quando o tempo é 3, quando o tempo é 0, é 8. Então, 29 menos 8, e o tempo vai ser 3 menos 0. 3 menos 0. Então, 29 menos 8 vai dar 21, dividido por 3 vai ser igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. E aí eu quero justamente encontrar a função horária, né? Função horária do espaço para o movimento considerado. Então, a função horária sempre vai ser dado S, que vai ser igual a SO, mais VO, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes T ao quadrado. Então, aqui eu vou substituir o espaço inicial, que é 9, velocidade inicial 8 e a aceleração, que é 7. Então, vai ficar assim, espaço vai ser igual, espaço inicial 9, né? 9, mais a velocidade inicial 8, vezes T, mais a aceleração, que é 7, dividido por 2, T ao quadrado. Então, espaço vai ser igual a 9 mais 8T, 7 dividido por 2 dá 3,5, 3,5. 3,5T ao quadrado. Então é só observar aqui onde é que tem essa função, né? Qual letra representa essa função. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui na letra D, né? 9 mais 8T mais 3,5T ao quadrado. Então, essa é a alternativa correta em relação a essa questão. Na segunda questão, ele diz assim: o gráfico representa a velocidade escalar em função do tempo para o movimento de uma partícula que está posicionada na origem do espaço no instante t0. Então, no instante t0, aqui, ó, eu tenho a velocidade inicial que eu não sei qual é, né? Velocidade inicial, que é o que eu ainda vou descobrir. Então, ele quer que você defina a aceleração escalar, né? E a velocidade inicial, as duas coisas, respectivamente. Primeiro, a aceleração escalar. Então, primeira coisa, eu vou calcular a aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo. A variação da velocidade pode ser em dois intervalos de tempo distintos, né? Ou seja, no 3, quando o tempo é 3, a velocidade é 20. Quando o tempo é 8, a velocidade é 50. Então, vou pegar a variação da velocidade 50 menos 20, que é final menos inicial. 50 menos 20. E 8 menos 3, né? 8 menos 3. Então, 50 menos 20 dá 30. 8 menos 3 dá 5. Então, 30 dividido por 5 dá 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, né? Aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. E depois eu vou encontrar a velocidade inicial, né? Eu posso pegar V, que vai ser igual a VO mais A vezes T. O que eu tenho aqui? Eu posso pegar a velocidade inicial num ponto, né? Onde o tempo é tal. Por exemplo, posso pegar a velocidade
quando o tempo é 3. No tempo 3, a velocidade aqui é em 50. Eu posso pegar essa condição aqui, né? Ou posso pegar quando o tempo é 8, velocidade 50, né? Quando o tempo é 3, velocidade 20. Quando o tempo é 8, velocidade 50. Então, vou pegar essa daqui, 3 e 20. Então, quando a velocidade final é 20, eu não tenho a velocidade inicial, que é o que eu vou procurar aqui, né? Mas a aceleração já encontrei, que é quanto? Ó, 6, né? 6 vezes o tempo. Quando a velocidade é 20, o tempo é quem? 3. Então, aqui vai ficar 20, que vai ser igual a VO mais 6 vezes 3 dá 18. Então, vou passar isso aqui para o primeiro membro, vai ficar VO mais 18 é igual a 20, né? Igual a 20. Então, mais 18 passa menos 18, então a velocidade inicial vai ser igual a 20 menos 18. Então, eu posso garantir que a velocidade inicial vai ser 20 tira 18, fica 2 metros por segundo. Então, aceleração 6, velocidade inicial 2. Isso aqui vai ser a letra A, né? Notem que eu fiz a modificação dos dados justamente para ficar mais fácil, para que vocês compreendam esses detalhes aí, né? Então, essa foi uma alteração que fiz aí. Na terceira questão, eu alterei completamente, justamente porque, para vocês entenderem, né? Ficar o mesmo gráfico fica meio complicado. Então, aqui ele diz o seguinte, ó. O gráfico na figura mostra a posição x de um objeto sobre uma trajetória retilínea em função do tempo t. Então, aqui tem o gráfico, né? Aqui eu tenho a trajetória do objeto, ele começa de 2 metros, ou de 1 metro, né? Aí ele sobe, vai até 5, aqui entre 4 e 6, 5. Aqui ele muda o movimento novamente, né? Aí chega aqui, ele muda novamente, ele vai alterando o movimento aí. Então, a partir desse gráfico, é possível concluir que a velocidade instantânea do objeto anulou-se somente... Onde foi que ela anulou? Quando ele muda de direção, né? O gráfico do espaço em função do tempo, aqui, ó, ele vai mudar de direção aqui, então aqui a velocidade é zero, ó. Nesse ponto aqui é velocidade nula, 0 metro por segundo. Nesse ponto aqui também 0 metro por segundo, ó. Nesse ponto aqui 0 metro, 0 metro, 0 metro por segundo. Então, se você observar onde é possível concluir que a velocidade instantânea do objeto anulou-se, no tempo 2, né? No tempo 4, no tempo 8, no tempo 10 e no tempo 15. Então, vai ser 3, 4, 8, 10 e 15, que vai ser a letra E, né? Vai ser no tempo 3, ó. No tempo 4, no tempo 8, no tempo 10, no tempo 15. Então, 3, 4, 8, 10 e 15. Esse vai ser os pontos onde a velocidade é zero, né? A velocidade se anula aí. E aí nós iremos agora à terceira questão, ou na quarta questão. A quarta questão diz assim, eu coloquei a palavra reformulada porque todas as questões foram modificados os dados, né? Então, a velocidade de uma partícula varia com o tempo conforme o diagrama. E aqui eu tenho o diagrama, né? Aqui eu tenho velocidade inicial é zero, quando o tempo também é zero. Quando a velocidade chega a 8 metros por segundo, o tempo é 3. E aí ela permanece constante até chegar em 9 metros por segundo aqui, 9 metros. De 9 metros, ela tinha velocidade inicial de 8 e a velocidade final foi 4 aqui, até chegar em 10, né? Um segundo depois. E aqui ela permaneceu constante, com a velocidade de 4 segundos de 10, ou de 4 metros por segundo de 10 segundos a 12. Então é o seguinte, ó, aqui eu tenho velocidade crescente, velocidade constante, constante, aqui velocidade decrescente, né? Decrescente. Então vamos observar o que está pedindo aí. O espaço percorrido entre T1, que é 0 segundo, e T2, 3 segundos, é igual a 15, ou seja, de 0 até 3 segundos. Será que é 15 metros? Nós vamos observar que para mim achar o espaço é só calcular a área, né? A área dessa figura. Se vocês observarem aqui, ó, daqui até aqui é quanto? 3, né? 3 metros. Só botar aqui de um lado aqui, 3 metros. Daqui até aqui é 3 metros, que é 3 segundos. E aqui é a altura relativa. Daqui até aqui vai ser 8 menos 0, vai ser 8.
que vai ser 8. Então, se você observar, eu tenho um triângulo retângulo. E aí, para mim calcular, na letra A, eu vou calcular só a variação do espaço. A variação do espaço que é igual a, numericamente igual à área, né? Numericamente igual à área. Então, como aqui é a área de um triângulo, vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 3, vezes a altura, que é quem? 8, dividido por 2. 3 vezes 8 é 24, 24 dividido por 2 dá 12 metros aí. E aí ele falou aqui que é 15 metros? Não, né? 15 metros, então isso é falso. Isso aqui não é a condição verdadeira. Agora, na letra B, diz assim: entre o tempo 1, que é 0 segundo, ao tempo 2, é 3 segundos, aqui é 3 segundos, no meu caso, né? 3 segundos, de 0 a 3. Tempo 2, 3 segundos, a partícula tem movimento uniformemente variado com aceleração negativa. Observe o seguinte, ó, de 0 a 3 eu posso calcular a aceleração. Aqui é 8, né? E aqui é o tempo. Então, para mim calcular na letra B, eu vou pegar a aceleração, vai ser igual a variação da velocidade pela variação do tempo. Aqui é velocidade, velocidade é quem? 8, tempo é quem? 3. Ó. Tempo 3 segundos, observem aqui, ó, né? De 0 a 3, então 3 segundos é o tempo e a velocidade é 8, né? De 0 a 8, 8. Então, 8 sobre 3, né? Se eu pegar 8 sobre 3, eu vou achar aí um valor de 8, ó, dividido por 3, dá 2 vezes 3, dá 6, para 8 sobra 2, vírgula, dá 20. Dá 6 vezes, 3 vezes 6, 18, para 20 sobra 2. Vai ficar sempre 2,666, aqui positivo, né? 2,666, sempre positivo. Se é positivo, não vai ser negativo. Então, aqui ele disse ela é negativa. Então, isso é falso também, né? Falso, isso é impossível. Bom, na letra D, ele diz assim: T1 é 9 segundos e T2 10 segundos, a partícula tem movimento variado, será movimento uniformemente variado com aceleração nula. Bom, de 9 a 10, ó, de 9 a 10, a aceleração não é nula porque ela não é, a velocidade não é constante, igual aqui também não seria nula, né? De 0 a 3, a velocidade vai aumentando, ela é crescente, então a aceleração não é nula. Então, mas nós vamos ver aqui em relação à letra C, né? Em relação à letra C. Então, observe novamente, em relação à letra C, que é de 9 a 10 segundos. Vamos observar aqui de 9 a 10. Ó. De 9. Quando o tempo é 9, a velocidade é quem? 8. Quando o tempo é 10, a velocidade é 4. Então, para mim calcular aqui a aceleração, isso é a variação da velocidade pela variação do tempo. Vai ser a velocidade final, que ela está diminuindo, a velocidade final é 4, menos a velocidade inicial, que é 8, dividido pelo tempo final, que é 10, menos 9. 10 menos 9. Então, 4 menos 8 dá menos 4, e 10 menos 9 dá 1. Aqui vai ficar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração aqui não é nula, é negativa, né? Então, nesse caso aqui, novamente, isso é falsa, né? Falsa. Bom, aí na letra D, ele diz o seguinte, na letra D. Entre T1, que vai ser 3 segundos, e T2, 9 segundos, a partícula tem movimento uniformemente variado entre 3 e 9, daqui de 3 até chegar em 9. O movimento é uniformemente variado. Se você observar entre 3 e 9, a velocidade é a mesma, é 8. Então, significa dizer que esse movimento aí não é uniformemente variado. Esse movimento aí é uniformemente, nesse caso, né? E nesse caso não, né? Não. Pois a aceleração é zero, né? É zero. Então, por que a aceleração é zero? Vamos observar aqui novamente. Se vocês olharem, eu tenho a variação, né? A variação da velocidade pela variação do tempo, né? Como ele fala aqui, ó, de 3 a 9. Então, eu vou pegar o tempo, é 9 menos 3, né? O tempo, ó. 9 menos 3.
E a velocidade entre 3 e 9 é a mesma, é 8. Ou seja, a velocidade inicial é 8, velocidade final 8. 8 menos 8 é 0, né? Aqui vai dar 0 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, quando a aceleração é 0, ou seja, é nula, aceleração nula, né, que é 0, significa dizer que o movimento é retilíneo uniforme. Movimento retilíneo e uniforme. Quando é que o movimento é retilíneo e uniforme? Quando a aceleração é 0 e a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, ou seja, quando a velocidade é a mesma. Se você observar de 3 a 9, a velocidade é a mesma. Então, nesse caso, é um movimento retilíneo uniforme, porque a aceleração é 0. E na letra E, ele pergunta sobre o espaço percorrido entre T1 e T0, entre T1, que é 0 segundo, até T2, que é 12 segundos, é 74 metros. Daqui de T1, que é 0, até T12. Será que vai dar 74 metros? Aí nós vamos observar o seguinte, eu vou calcular a área dessa primeira figura, né, que já calculei na letra A, que é quanto? 12, né? Vou calcular a área dessa segunda figura aqui, ó, vou calcular a área dessa terceira figura aqui e vou calcular a área dessa quarta figura aqui. Daí eu vou somar todas, né? Então, já calculei a área da primeira. Agora eu vou calcular, eu sei que o 1 vai ser 12 metros, né? No 1. Já achei. Delta S1 vai ser 12 metros. Aí eu vou calcular delta S2, né? Delta S2, ou seja, o espaço de 2 aqui, ou seja, a área. Como isso aqui é um retângulo, eu vou pegar a base vezes a altura. A base é 9 menos 3 aqui, ó. 9 menos 3 dá 6, né? Se eu pegar 9 menos 3, ó, 9 menos 3 dá quem? Ó, 6. Então, daqui para aqui é 6. Daqui para aqui vai ser quem? Ó, 8. Então, é 6 vezes 8. Então, é só pegar 6 vezes 8, que vai dar 48 metros na área 2, né? Na área 2. E aí eu vou fazer a área 3 agora. A área 3, se vocês observarem aqui, é um trapézio. Então, no trapézio, eu sempre, para mim calcular S3, eu vou pegar base maior mais base menor, que elas são paralelas entre si, né? Vezes a altura é o lado perpendicular duas bases, dividido por 2. Então, observe que a base maior, essa daqui, e a base menor essa, elas são paralelas. Então, base maior, 8, base menor, 4, então vai ser 8 mais 4 vezes a altura é isso aqui, ó, que é perpendicular, ou seja, tem ângulos de 90 graus entre as duas bases. 10 menos 9 fica 1, vezes 1, isso dividido por 2. Então, 8 mais 4 dá 12, né? 12 vezes 1 dividido por 2. 12 vezes 1 é 12, 12 dividido por 2 dá 6, né? Aqui vai ficar 6 metros aí na terceira. E aí eu vou calcular a quarta área, que é essa daqui. Novamente é um retângulo. 12 menos 10 vai dar 2 aqui, né? E aqui 4 menos 0 é 4. Aqui é 4. Então é só 2 vezes 4 aqui. Então a área 4 vai ser 2 vezes 4, que vai dar 8 metros. E aí eu vou calcular, né? Para mim achar o valor de D, eu vou calcular tudo isso aqui. Vou pegar 12 mais 48 mais 6 mais 8. Quando eu somo 12 mais 48 vai dar 60. E aqui vai dar 14, então vai dar 74 metros aqui, ó, 74 metros. Então, 14 com mais 60 dá 74. Então, 74 metros, então a letra E vai ser a verdadeira aí, né? A letra E é a verdadeira. E aí, partindo agora para a questão 5 e questão 6, né? Observem aí na questão 5 que ele diz assim: no ponto mais alto de uma trajetória, o módulo da aceleração da pedra será. Ela não será zero, não será nula. Essa é uma observação, né? A aceleração não será
nula, né? Em uma trajetória de queda, bota assim, de queda, né? De queda. Então, se alguma coisa está caindo, nunca a aceleração vai ser nula. Então, e se está caindo, lembrem-se da questão lá da gravidade, ok, pessoal? Então, aí vocês marquem, é com vocês esse detalhe aí. Do alto de um edifício, deixa-se cair na sexta, foi modificado novamente, diz assim, do alto de um edifício, deixa-se cair uma bolinha que leva 5 segundos para atingir o solo. Desprezando-se a resistência do ar e considerando o modo da aceleração da gravidade no local vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da bolinha em metros por segundo até atingir o solo será de... Entendo que é a velocidade, eu tenho V, que vai ser velocidade inicial, né? Mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso aqui, né? Eu tenho velocidade, vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração é a da gravidade vezes o tempo, né? Então, observe que eu tenho alguns dados aí, né? Alguns dados. Eu tenho a velocidade inicial. Ele diz que do alto de um edifício deixa-se cair uma bolinha. Quando a bolinha cai, ela parte do repouso, então a velocidade inicial é 0 metro por segundo, né? Ele tem a gravidade é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. E ele tem o tempo, que o tempo aqui vai ser de quantos segundos? 5 segundos. Então o tempo vai ser 5 segundos. Então, com esses detalhes, eu tenho V que vai ser igual a VO mais G vezes T. V vai ser igual a VO, que vai ser 0, mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo, que é 5. Então, a velocidade vai ser igual a 50 metros por segundo. Essa é a velocidade final, né? Aqui é 0, 5 vezes 10 dá 50. Então, vai dar 50 metros por segundo. Isso é a letra E. Bom estudo a vocês. Fico por aqui.